Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Está a começar o programa Mais Família. Olá, família angolana e não só. Esperamos que esteja tudo a correr bem com a graça de Deus. Sabemos que está ali disposto a nos acompanhar e sabe, nós já íamos lhe fazer esse convite. Então, por favor, fique e saiba que a sua companhia nos alegra bastante. Hoje vamos falar sobre padrões de conduta para a vida familiar. Como é que você tem levado a sua vida familiar? Como é que tem sido? Tem respeitado os padrões? Tem mesmo um padrão a ser respeitado? Tem um padrão a ser respeitado? Se não tiver, não faz mal. E se tiver, melhor ainda. Então, nós temos aqui já em estúdio o Dr. Xavier Dalla. Ele é distrital de Lar e Família. Olá, seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, irmã Conceição. Conceição, sim, senhor. Agradeço mais uma vez pelo convite formulado e pela atenção que tem dispensado no vosso programa. Muito obrigada. É distrital, doutor? Realmente, o 11 de novembro é um distrito. É um distrito. Okay. O Lar e Família tem dado muito trabalho? Não digo trabalhos, tudo na mão de Deus. Amém. Amém. Muitos problemas que tem recebido? Os problemas... Para serem resolvidos pelo doutor? Tem soluções. Tem soluções, graças a Deus. Ainda bem que temos esse Deus que nos ajuda. Ainda bem, porque se dependesse de nós só... doutor, não sei como seria. Não sei como seria. A vida seria mais difícil ainda. Certo, é verdade. Certo. Hoje vamos falar sobre padrões de conduta para a vida familiar, doutor. Certo. Eu agradeço a vossa audiência. Para isso, deixo aqui convosco uma literatura para consulta, que é a Bíblia Sagrada. Baseamos no livro de Deuteronômio 6, versículo 6 a 7. Aí encontramos que todas estas palavras que age e ordeno estejam em seu coração. São palavras que Deus levou a Moisés. Deus chamou Moisés e deu-lhe essas palavras. Para serem cumpridas. Para serem cumpridas. É para dizer que não há vida sem regras. Até Deus tem regras. Quando fez o universo, teve regras, teve que cumprir princípios. Por isso que teve que delinear que o homem tinha que ser feito no sexto dia. E veja lá, colocou-lo num jardim e ordenou, teve uma ordenança. O que poderia comer, o que não poderia comer, o que não podia tocar. Ele teve esses princípios, são princípios que regiam a ordem do lar celestial. E é para ver esse deslize que houve entre Adão e Eva. E a Eva entendeu separar-se do Adão. E é para ver que deu oportunidade para que o Satanás pudesse então corromper tanto. Como posso dizer, o Satanás conseguiu penetrar na mente da Eva e conseguiu converter a ordem, a verdade para... a lógica da verdade para a falsa, não é? E Deus também, pela sua sabedoria, ele colocou ao Moisés alguns itens, e ele ainda disse: ensinem a essas palavras com persistência a seus filhos. Deus orienta que nós devemos ensinar os nossos filhos os bons hábitos. Com persistência. A criança aprende com repetições, certo, não é? Para ter o estilo de vida saudável. E ele continua dizendo: converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Portanto, tinha que ser uma regra de uma família que sempre deve reunir a família, os filhos, todos do agregado familiar, para poder falar da palavra do Senhor, para poder falar das regras de casa e para falar da boa conduta
não é? Familiar. E Deus continua a falar para Moisés. Quando estiver andando pelo caminho, não só. Para dizer que me faz lembrar nos tempos passados em que o meu pai convidava para visitar uma tia, visitar uma avó, um amigo do pai, enfim, uma pessoa mais próxima. E não só. E o pai contava-me algumas histórias. Enquanto caminhavam. Isto é muito importante, andarmos com os nossos filhos caminhando para receber conselhos. Aquelas crianças também gostavam mesmo de ouvir. Hoje as crianças, papai, eu quero aquilo. Nem dá tempo para o pai contar alguma história. Papai, eu quero aquilo. Elas quebram logo aquele fiozinho para um diálogo. Quebram logo. Regra. Tem de haver comunicação? Tem de haver. Tudo depende. Eu penso que sabes melhor que na comunicação tem que haver interação. É verdade. E quando não há interação... Já não é comunicação. Já não é. Deixa de ser comunicação. E a razão. E aqui Deus está a chamar a Moisés para que pudesse ter uma comunicação ativa e perfeita com o seu povo. E é essa orientação que as famílias deveriam ter, né? Tanto. Porque Deus aqui ainda orienta que até ao deitar devemos orientar os nossos filhos. Os bons hábitos. Nos dias de hoje, doutor, será que tem acontecido em algumas famílias? Hoje está cada vez mais difícil. Nós sabemos que é uma guerra autêntica. Né? Satanás está neste mundo. E esta é a obra de Satanás. Criar ideias, não é? Comportamentos aos filhos, comportamentos ajustados, para que haja uma briga. E aqui o Deus também, na sua sabedoria, continua dizendo, até ao levantar-se. Quer dizer que o filho, ao se levantar, baixa orientações ao dormir e outras ao levantar. Nós temos que ter regra, infelizmente, temos que ter regras a hora em que nós temos que deitar, não é? A hora em que temos que acordar. E eu acredito que a família tem que ter um plano de dia, né? Tem que ter um programa, um plano elaborado. O que é que a família, ao acordar, tem que fazer? Aqui já se queria dizer que são os cultos familiares. São os cultos familiares, aqueles momentos de reflexão também sobre algum assunto. E aqui Deus está a querer dizer que uma família, depois de um trabalho, os pais depois de chegar ao trabalho, devem reunir as famílias para fazer o balanço de dia. Perguntar aos filhos como foi o seu dia? O que é que houve? Portanto, se foi satisfatório. E por que não foi, caso não? Que não foi? E não só. Vão meditar a palavra do Senhor, para buscar a paz do Senhor, a harmonia, e cada um vai saber como vai se deitar, e ao deitar vai pedir a Deus. E é para lembrar aqui, vai haver orientações de fazer uma corrente de oração. Se calhar... Nas dificuldades, a família deve estar ligada, unida, orar juntos, não é? Aproveito de dizer que é nessa ocasião que nós tivemos um sucedido de a filha do nosso irmão. Nós temos a cultura de dizer que de uma filha. Sim. É uma filha, teve uma elefantíase, não é? Portanto, é uma linfangite, assim que está certo, para melhor dizer, esmiuçar, tinha a mão estava inflamada e não foi fácil. Mandamos levar a nossa casa, a trazer a nossa casa. Graças a Deus fizemos uma corrente de orações. Comunicamos à igreja. Quero frisar aqui um irmão muito querido, o ancião Roque, tanto que é o ancião conselheiro de lar de família, aliás, diria da escola sabatina. E também naquela época era o ancião do mês, não é? Colocamos essa preocupação e ele convocou os anciãos para que pudessem fazer estudos em nossa casa. E isto deu certo. Sim. O ancião Calonga, o ancião Domingos e o ancião Kissongo foram à casa, orávamos,
nós as famílias fazíamos correntes de orações, sobretudo às madrugadas. É para dizer que, após isso, me lembro num período em que nós estávamos numa semana de oração de família, numa sexta-feira, foi um momento muito crítico, porque nós tínhamos que preparar tanto o programa, e ela estava crítica, ela estava com uma anemia severa. E tínhamos que levar no prenda. Nós tínhamos que adiar e levamos no dia seguinte. E é para dizer que foi possível o seu bom tratamento, porque ela teve que fazer transfusão. Levou 6 litros de sangue. É para ver. Muito. E passou 3 dias, eu digo 2 semanas nos cuidados intensivos. Ela estava em coma profundo. E já está melhor? E com isso, ela, depois da alta, foi levada em casa e tivemos os cuidados mais assentes e melhorou. É para ver, graças a Deus, que Deus aqui está sempre presente em nossas Deus vidas. está a orientar que nós devemos orientar as nossas famílias. E não se intercederem também, aqueles os mais fortes intercederem os mais fracos. Okay. E Doutor, encontramos aqui uma resposta. E se isso acontecer, aqui diz-nos que se nós crermos no Senhor Jesus, então seremos salvos. E orienta que você que está a praticar este bom senso, e a tua casa estará salva. amém. E o Atos, no livro de Atos 16, versículo 31, aqui contextualiza também, numa outra versão, dizendo que não deixem de ensiná-las às nossas famílias e aos nossos filhos. Diz que repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. É para ver uma orientação. É uma orientação, são regras. São regras. São regras. Então, com isso, doutor, nós já podemos, mais ou menos, poder dizer aos nossos ouvintes exatamente o que são padrões familiares. Certo. São regras que uma família deve... Regras de conduta. Regras de conduta que deve seguir. Para manter o lar ou a família ordenada. E nós sabemos aqui que a família é a base fundamental, não é? De uma organização social, ou da sociedade, não é? E doutor, nisso já queremos saber quais são essas regras. Quais são exatamente essas regras? Sim. Uma família tem que ter regras. Nós encontramos aqui, e nesse contexto que nós pensamos estar aqui, com a primazia de podermos então, baseamos no livro do Código de Família também. Ok, muito bom. Nós somos angolanos, Código de Família angolano. Aqui uma das regras é a proteção da família. Isso é muito importante. A família deve se sentir protegida, não é? Portanto, por quê? Porque a família é um objeto de proteção. Portanto, isso é no sentido material. Esta é a primeira regra. Sim. Proteção. Proteção. Tem que ter uma regra. Então, ser protegida, a família tem que estar protegida. Como ser protegida essa família? Isso é uma regra de conduta. A família deve ser protegida. Deve se sentir segura, não é? Sim. A família deve sentir, primeiro, que temos um Estado. E, no contexto espiritual, nós temos um Deus. A família deve sentir-se protegida. Protegida. A pessoa, quando não se sente protegida, sente como um vazio em si. E quando nós nos sentimos que temos um Deus presente, creio que estou seguro para realizar toda a atividade. A família deve estar organizada em uma estrutura. A família deve ter, cada membro deve ter um papel, deve ter uma função também. E aqui temos a dizer que tem que ser um objeto, não é? Tem que ser um objeto de proteção do Estado, quer em casamento, quer em união de facto. Portanto, essa é a primeira, aliás, uma das condições também que nós temos que dizer.
E aqui para dizer que há famílias que são nucleares, não é? Que tem pai, mãe, e filhos. E temos uma família alargada, não é? Mas eu tenho dito que o meu agregado familiar, vamos por isso, o agregado familiar é muito importante. Todos que estão em nossa convivência, não é? Devem a proteção primária. E não só. Aqui, sem descurar, que também devemos olhar para a família alargada, os nossos pais que se calhar não estão conosco e os nossos irmãos que não estão conosco. Por que é que eu refiro-me a isso? Vamos pensar que nós temos o conhecimento da palavra. Se temos o conhecimento da palavra, é importante que esta palavra seja transmitida também aos nossos familiares. E outro padrão de conduta é a harmonia. Portanto, deve haver uma harmonia, não é? Esse é um padrão essencial. Que, havendo harmonia, realmente nós vamos nos sentir satisfeitos. E unidos, não é? E haver uma responsabilidade. Porque a família, afinal, deve contribuir para o desenvolvimento harmonioso. E deve ter um equilíbrio de todos os seus membros. Aqui, quando se refere à harmonia, estamos a falar de união, relacionamento, interação. Tem sido um grande desajuste familiar quando um filho não obedece às regras de casa, quando uma esposa não obedece às regras de casa, quando um marido não obedece às regras de casa. Não são quando o integrante da família não obedece à regra de casa. É um desajuste enorme. E realmente aí ocorre a frustração. E encontramos, se calhar, consequências que pode causar a uma mãe uma doença, exemplo, hoje em dia, a hipertensão arterial, a depressão, o stress. E um lar harmonioso que tem um relacionamento positivo, assim, melhor dizer, que tem uma harmonia, uma interação. O pai vai obedecer o filho. O marido vai obedecer a mulher. Apesar de que nós temos temperamentos diferentes, alguns são coléricos, outros são sanguíneos, não é? Enfim, hoje são extrovertidos, melancólicos, outros introvertidos, não é? Mas tudo bem, o importante é que cada um conheça o integrante membro da família, o comportamento de cada. O relacionamento é muito importante. E aqui tem que haver responsabilidade. Aqui porque é que eu refiro que um padrão de conduta é responsabilidade? A responsabilidade é fundamental porque o pai tem que ter a sua responsabilidade de sentir como pai. Tem que ter os seus deveres, as suas obrigações. E nas obrigações dizem que, não é? Quando há obrigações em casa, há um devedor, não é? E quando alguém deve, o pai deve fazer aquilo que Deus orienta. Amar a sua esposa e cuidar dos filhos é um dever. E as obrigações que Deus nos dá também, devemos ser obrigados a cumprir as ordens do Senhor. E o que dizer daquelas famílias que não se nota essa harmonia? É cada um no seu lugar. Não é assim, um não visita o outro não liga para o outro. Assim, há uma certa desunião. O que dizer, houve falha dos progenitores? Não tiveram um padrão de conduta e não conseguiu, quer dizer, por não terem tido, também não conseguiram passar aos seus? É para dizer que, primeiro é que temos que definir o que é um lar, né? Eu estava a dizer aqui que a família, quando falamos, é a base fundamental da organização, não é? Da sociedade. E quando queremos formar uma família, vamos formar um lar. E ao formarmos o lar, estamos a falar de uma lealdade, amor e reverência. Nós, a princípio, o Deuteronômio nos deu um conselho que nós devemos catar conselhos dos nossos pais. Trago aqui um pensamento de um grande escritor, o Onyango Chito, recordo,
Numas suas palavras, na União de Escritores Angolano, na altura era membro da Brigada de Jovens de Literatura. Deixou muitas obras. Então ele chegou a dizer o seguinte: os jovens são sábios. Aliás, os jovens são intelectuais, ou são inteligentes, mas os mais velhos são sábios. Mesmo não estudando, eles têm sabedoria. E a razão que há necessidade de vermos a construção dos nossos lares catando um modelo. Bem, nós somos produto de uma cultura, isto é que já quero aqui frisar. Divergimos em culturas. Há pessoas que o seu lar, me lembro naquele tempo quando tinham, aquele tempo das garrafeiras, não é? Alguns são consumidores de bebidas alcoólicas, e eu me lembro. Montavam ali as suas garrafeiras em casa. Quero aqui frisar uma palavra, aliás, passar esse contexto que é muito importante. Que me lembro naquela fase, houve uma criança que chegou de beber, quase encontrou um uísque que estava na garrafeira do pai, foi, tirou e bebeu. E quase consumiu aí 100 mililitros dessa bebida, não é? Portanto, e ficou embriagado, a criança foi conduzida a um hospital. Portanto, é para ver todos esses requisitos negativos. Portanto, cria um desajuste de comportamento familiar. Talvez a criança não tinha sido advertida, olha, não toque nisto. Ok, e já também testemunhamos lares em brigas, porque a esposa é consumidora de álcool. E aqui quero deixar também aqui um conselho. Há quem carrega uma carga psicológica por comportamento dos pais. Se calhar há casais que esposos e esposas são frutos de uma relação conflituosa, em que os pais não tiveram o cuidado de poder os educar. E eu aqui tenho a dizer, por isso que o casamento, uma relação consagrada por Deus sempre é importante. É muito importante. Sempre que precisamos nos unir, sempre melhor pedimos a Deus para que o nosso lar esteja consagrado. Doutor, esse é o princípio. Doutor, o que é que não pode faltar numa família? Eu não diria que não poderia faltar o dinheiro, não. Mas eu diria, numa família não poderia faltar o amor. O amor. E isso é que tem sido difícil, porque o Satanás, uma das suas estratégias é incorporar comportamento nos casais, nos filhos, para que haja uma desordem familiar. E é verdade que tem aparecido filhos que hoje não se comunicam com os pais. E infelizmente isso parece que acontece em muitos lares. Infelizmente. Doutor, vamos fazer assim, já chegamos na hora do nosso intervalo. Vamos fazer o nosso intervalo e essa mensagem já é extensiva ao nosso ouvinte. Nós vamos fazer o nosso intervalo e você já sabe, querido ouvinte, nós não demoramos, nós mostramos respeito a si. Por isso nós vamos e já voltamos. Fique ali desse lado. 93.9. A vida sem oração leva ao precipício. Nem sei por que eu não caí. Deposite suas preocupações no altar do Senhor e encontre alívio para sua alma. Deus, tua mão me sustém. Sinto anjos aqui. Não sei onde nem quem estão orando por mim. No altar, o programa de intercessão da Rádio Adventos. 93.9. Olá, querido ouvinte, já estamos de volta para darmos sequência à nossa conversa com o Dr. Xavier Dalla, ele que está a falar em torno do tema
padrões de conduta para a vida familiar. Você já aprendeu um pouquinho, se está ali desde o princípio, você já aprendeu um pouquinho que a vida precisa ter regras. Nada de entrar tarde em casa. O filho não pode entrar depois do pai. O filho não pode andar com as chaves de casa como se ele fosse o dono. Não pode. Então, para saber mais sobre o assunto, é só você continuar deste lado que só sairá aprendendo. Tá bem, querido ouvinte? Então vamos continuar. Assim que só agora que sintonizou, saiba que este é o programa Mais Família. Estou aqui com o Dr. Xavier Dalla. Ele está a falar sobre padrões de conduta para a vida familiar. Vamos continuar e fique ali, querido ouvinte, desse lado e vamos aprendendo, tá bem? Doutor, vamos continuar então. Sim, Antes do intervalo falava sobre a responsabilidade de um pai ou de uma mãe de trabalhar para os seus filhos. Todo pai e toda mãe, quer dizer, precisam ter essa responsabilidade de trabalhar para os seus filhos. É nesse contexto que, nessa abordagem muito importante aqui, frisamos esses aspectos, porque os pais têm responsabilidade de realmente cuidarem os filhos. E é nessa lógica que o filho deve ser cuidado desde o ventre, não é? Tanto aparecem aquelas consultas pré-natais, não é? Depois do nascimento, aquele calendário de vacinação, tanto. E aí que a família, o pai e a mãe devem, de facto, saber as doenças, não é, hereditárias dos seus pais, tanto. E aqui o conselho que eu deixo: as famílias devem estar organizadas e sugiro que as famílias deveriam fazerem consultas de rotina para saber o seu estado de saúde, tanto para cuidar-se convenientemente. E também um dos padrões aqui é a igualdade entre o homem e a mulher, não é? Parece que tem sido um conflito. Um conflito, não é? Certo. A igualdade entre o homem e a mulher. As mulheres hoje já não querem ser tratadas como princesas. Elas dizem, não, eu também posso fazer o trabalho que meu marido faz. Mas não é. Cada um deve aceitar-se aquilo que ele é. O homem é mesmo homem, nunca vai ser mulher. A mulher também é sempre mulher. É mulher. Há trabalhos que ela não consegue fazer. Isso é divino. É divino. Isso é divino. As adaptações dão erros. Tanto. Nunca um homem vai ser uma mulher. Não. Então, para isso, Deus fez o homem com requisitos. A mulher tem os seus requisitos. Mas aqui tem que haver igualdade de normas em casa. O que é que eu quero dizer? Ninguém pode infringir o direito do outro. Ninguém deve retirar o direito de o marido não pode retirar o direito de uma mulher, de uma esposa. Deve haver respeito. E a mulher não pode retirar o direito do marido. E isso tem criado muitos problemas e resulta em consequências. Uma mulher que se calhar quer assumir a responsabilidade de um marido, ele vai ocorrer numa situação difícil e pode ter estresse. Haverá alteração de comportamento. E para dizer que Deus é útil, e o Código de Família de Angola também associa-se a isso. E é para veres que se nós somos pessoas, não é? Somos humanos, é porque temos que ter uma orientação. Deus deu-nos uma orientação, deu-nos os mandamentos, sobretudo os 10 mandamentos, e não só, também nós temos um código que regula a família, que é o Código de Família de Angola. E no seu artigo 4º diz-nos que falou sobre a proteção e igualdade das crianças também.
quer dizer que as crianças devem ser protegidas. Defende esse princípio. Da mesma maneira que a nossa profetisa Helena G. White refere nos seus escritos, associa-se também o Código de Família de Angola, não é? Que as crianças merecem uma proteção e merecem, aqui diz até uma igualdade. Parece difícil, mas um filho em casa tem palavra para dizer aquilo que lhe é devido como filho e sem ultrapassar os limites, porque tem limitações, não é? Aí já encontramos os princípios éticos, não é? Claro, da família. Ok, a ética da família, aí tem limitação. E para dizer também que há necessidade que no plano de família, temos que traçar projetos, não é? Temos que traçar projetos definidos para saber a situação da família. E aí sim, o que é que o filho deve fazer, o que é que não deve fazer. Tem sido difícil, porque realmente nós temos os mídias, não é? Hoje nós vemos a televisão aí, apresenta imagens, e os nossos filhos hoje ficam grudados. Quando não está provido de uma mentalidade cristã, e não só, não estou a ofender a moral de alguns que não são cristãos, não é? Porque também existem alguns que são grandes leitores, orientam. Mesmo filhos de cristãos assistem televisão, alguns. Portanto, é para ver que, não digo que não se deve assistir, mas tem programas realmente educativos. Mas há programas que incentivam a desordem da família, a desobediência. Até as próprias mães, as esposas, não é? Há programas que incentivam o bom senso da família. E é para isso que, para nós os cristãos, temos uma orientação divina. Tudo deve ser providência do Senhor. Do Senhor. E o outro padrão que aqui queremos referenciar, já referimos da educação também dos nossos filhos, que aqui compete promover tanto de uma forma integral, não é? E tem que ser equilibrada, tanto a educação dos nossos filhos, com uma ordem, né? Deus é imperativo, Deus dá ordem. Por isso é que precisamos mesmo cumprir. Nós estamos aqui para se reorganizar, para tomar o rumo para a residência eterna, não é? Tanto é para uma ordem, Deus não gosta de desordem. E está aqui para dizer que é preciso, a nossa casa tem que ter ordens. As atividades familiares devem ser organizadas, orientadas pelos pais, pelos... Seria assim desse senso. Mas nesse caso, a que atividades se refere, doutor? Atividades domésticas. Não tem por que dizer, a menina deve fazer isso, o rapaz não deve. Não há trabalho para rapariga ou menina, não há trabalho para rapaz. Todos devem trabalhar. Esse tema, o rapaz deve lavar a louça, o rapaz deve arrumar a casa, deve cozinhar também. Até que é melhor. Sim. Porque mesmo na nossa cultura angolana, os rapazes lavavam louça. Mas é melhor, doutor. Nas décadas 60, 70. Mas é melhor, doutor, 70, ou não? Lavavam a louça. Imaginemos que esse rapaz um dia queira estudar fora do país. Como é que ele vai conseguir? E não só estudar fora, isto é um exercício mental. Porque quando nós praticamos atividades domésticas, orientamos a nossa mente, ativamos os nossos neurônios também. E não basta pegar uma literatura, não, devemos distribuir as tarefas. É errado, digo, é uma falha, sim, não participamos de atividades domésticas. Precisamos ter uma orientação. Todos precisam contribuir. E nesse contexto pedimos uma reforma, não é? É reforma. Os lares cristãos devemos reformar. Os lares devem ser reformados. A participação deve ser ativa. Aqui estava a dizer que os filhos devem ser orientados. E veja lá, esta aqui é uma visão do Código de Família de Angola.
E aqui se associa às normas celestiais também, a orientações divinas. E ele ainda diz que há necessidade da moral social. Eu, quando estava a ler isso, a imoralidade traz consequências. A imoralidade traz consequências. Hoje nós vivemos nesse paradigma da vida, não é? É por causa da imoralidade. Portanto, a imoralidade sexual, não é? E não só. E aqui o autor nos diz que os membros devem criar, portanto, a moral no seio da família e da sociedade, igualdade de direitos e dever respeito pela personalidade de cada um. Entanto, e aqui refere também na especial proteção, espírito de colaboração, aqui estava, e espírito de entreajuda. O marido deve ou deveria ajudar A esposa. a esposa. E deve ajudar a esposa. Em muitos sentidos. Até para mim não é ajuda, é obrigação Do marido de ajudar. praticar. É uma obrigação. E quando há uma interação, há uma harmonia, há uma responsabilidade, há um espírito de unidade familiar, aí vamos ver que estamos a cumprir com os padrões escritos nas orientações da Helena G. White sobre graças que iluminam a vida familiar. Na página 69, que fala sobre cortesia e bondade. Ela aqui fez uma referência que eu aqui faço a citação. E ele diz-nos que a cortesia, no entanto, é um dos princípios presente na injunção. E ele orienta: amai-vos cordialmente uns aos outros. Ela pegou-se no livro de Romanos 12, versículo 10. E ele disse: já haja a base do próprio fundamento da felicidade doméstica. E ele vai além. A cortesia cristã deve reinar em todo lar, mas em todo lar, sem exceção de ninguém. Custa pouco, mas tem poder para abrandar naturezas que sem ela se desenvolveriam ríspidas e rudes. Quando há uma cortesia, não há briga em casa. Quando há uma cortesia, não há contente em casa. Sabe por quê? Se o filho cumpre com as obrigações da família, com as obrigações do lar, não tem por que a mãe chatear-se ou o pai chatear-se com o filho, que o copo não está no lugar, o talher não está no lugar. Portanto, não tem por que chatear-se com os artigos que estão desajustados no lugar, que a casa não está limpa, há uma desordem, não teria havido. E é aqui a comunicação, a harmonia é muito importante, a cortesia é importante. E ela ainda diz: o cultivo de uma cortesia uniforme, fala de uniforme. Quando está falando de uma cortesia uniforme, está a falar pai, cortês, mãe, cortesa, e os filhos também corteses. E isso me faz lembrar que realmente os nossos lares mantêm firmes, se calhar é por cortesia de uma mulher. O Espírito Santo dela está, a chama está iluminada ainda. Se calhar o homem já não é cortês e o lar fica meio apagado. Os filhos não são cortês desobedientes, mas por causa da presença dos anjos de guarda perfeitos, não é, que iluminam a mãe ou um dos membros da família, o lar aparentemente mantém vivo. E isso me faz lembrar um provérbio popular, não é? Que uma fogueira, não é? Todas as brasas têm que manterem-se acesas, né? E se tirar uma brasa fora do celeiro, como é que fica? Apaga.
E o nosso dever é este, como cristãos, é manter a cortesia dos nossos filhos. E tem sido muito doloroso. Eu, quando comecei a ler essa passagem, comecei a lembrar, mas como é que Deus se sentiu na altura quando a Eva cometeu, Adão cometeu? Parece que estava com uma dor intensa. E nós, os pais, também sentimos a separação de um filho. Se calhar está inclinado nas drogas, está inclinado na prostituição. Entanto, produz insônias. Ora-se bastante, mas sofre-se bastante também. E é aqui que Deus, na sua plenitude, orienta-nos que intercedemos a favor da nossa família. Já é uma forma de melhorar o relacionamento familiar. E aqui na sua sabedoria, na sua eloquência, ele disse ainda que se quisermos que nossos filhos pratiquem a bondade e a cortesia, o amor, devemos dar-lhes nós mesmos o exemplo. Que aqui tem sido difícil. Como nós, pais, devemos ser modelo dos nossos filhos. O que é que nós fizemos? Porque eles aprendem naquilo que vem. Então, aprendem mais vendo o pai fazendo. E isso que eu dizia, que nós somos produto de uma cultura. Há pessoas que têm uma cultura, não foram cristãos, não tiveram orientações, não tiveram limitações, no entanto. Mas nós temos um Deus, e é a razão que eu dizia atrás, que é bom que o nosso lar seja entregue a quem? A Cristo. Um filho seja dedicado na mão de quem? De Deus. Antes de casa, antes de relacionamento. Aqui para dizer que até porque o respeito de uma família era digno. Lembro-me nas décadas... Mas o doutor disse era. Por que era? Bem, enfatizo isso porque hoje há uma degradação de valores. Nos tempos passados mesmo, não cristãos, era uma vergonha a família tomar nota ou tomar conhecimento que a filha está grávida ou gestada antes dos dotes, antes sem um consentimento dos pais. Trazia um opróbrio na família, porque as famílias esperavam da filha tanto honras. Tanto, parece que hoje já a quebra de valores. E para nós os cristãos, por isso que a nossa primazia é bom que o relacionamento afetivo, não é? Diria no contexto mais dimensional, que é bom que o casal se case em casa, assim que está certo. O casal deve se casar depois do quê? Do casamento. Deve se casar depois do casamento, não é? Ou deve ter a união sexual, não é? Depois do casamento. Não é? Por isso que aparecem aquelas bodas nupciais, enfim. É muito importante. E eu comecei a refletir esse contexto. Deus deu a primazia desde os tempos primórdios. Isto foi a ordem. Se lermos bem na ordem que Deus deu a Moisés, isto foi extensivo. Foi extensivo, só que infelizmente muitos se desviaram e algumas culturas têm isso na memória mesmo, não se dedicaram na palavra. Fixaram essas palavras, por isso que eles cumprem esses rituais. É verdade que o lar deve ser um paraíso, refiro isso. Se deve ser um paraíso,
Nós sabemos. Sem discussões, Quem é sem... que não gosta de estar, por exemplo, numa floresta? Onde há paz. Já visitaste uma floresta um dia? Olha, na verdade não. Não. Na verdade não. Tem que ser uma tarefa. Para sentir a natureza. A natureza. E o que é que sentes? Quando Imaginando, eu vou falar imaginando. Mas nós que vivemos, O cantar dos pássaros. vivemos de perto isso, na verdade é uma honra, uma glória, calmia. Aí vês Deus a expressar com a natureza. Vês as flores a caírem. Se estiver à beira de um rio, é o momento em que Deus está a clamar poesias para os pássaros. Os pássaros ali declamam poesias para Deus. O vento soprando de um lado ao outro expressam a vida, não é? Os lares deviam ser Então, assim. isto assim. Eu tenho dito o oxigênio de um lar, conforme foi aqui dito, é a cortesia. Quando há uma cortesia, o lar tem oxigênio. Por isso que devemos ser morais. Quando somos morais, no entanto, as pessoas nos observam, olham para nós com valor e dignidade. Mas nós estamos perdidos ainda. Por isso que Jesus Cristo sacrificou-se, derramou seu sangue para fazer para repor, não é? Reconstruir esses valores. Ainda há tempo, não é? Devem ser buscados. Devemos lembramos do filho pródigo, devemos reconhecer. E a pessoa sábia e inteligente é aquele que se reconhece que ele tem falhas. Eu tenho dito, estamos aqui à realidade desse programa, eu gosto sempre de fazer uma autoavaliação inicial. Aliás, a fazer uma avaliação inicial. E quando terminar, dizer que será que eu estou bem? Devia ser deste sentido. Todos os dias teríamos dito, mas será que eu estou bem? Onde eu falhei? Será que eu sou bom esposo? Será que sou bom esposo? Sou boa Será esposa? que sou bom pai? Será que sou bom filho? Tem sido difícil dizer cada um pronunciar as suas falhas. Aqui há humildade. Então, a humildade, diria, abate a ira. Quando somos humildes, a ira desaparece. Porque analise só, se calhar eu sou humilde. Isto aconteceu com um dos irmãos. Isto foi precisamente nos anos 95. Estava no autocarro e um senhor que vinha estava próximo e pisou-lhe aos pés. Mas o senhor que pisou, ele proferiu palavras. O irmão é adventista. São veteranos, mais velhos. E veja lá o que aconteceu. Ele respondeu com dignidade: obrigado, senhor esperto. Veja lá. É isso. Mas isso, quando as respostas que nós preferimos às pessoas que nos ofendem, abrandam a ira. E nós não temos essa capacidade, não temos esse poder, diria, de conter quando alguém nos dirige palavras ofensivas. Então, este é o exercício. Digo que é um exercício que temos que fazer, não é? Que não é fácil. E, na verdade, aqui ainda o autor nos fala da coabitação. Um pai deve sentir que está em casa. A esposa deve sentir que a casa é sua pertença. E os filhos também devem sentir que a casa é pertença dele. E é o contraditório. E aí a razão quando em casa, tanto há conflitos, e aí aparece que o pai prefere dormir, passar tempo lá fora e apenas ir passar a noite. Passa o dia fora, vai passar a noite porque em casa não há paz. Quando chega a esse nível está mal já. E não só. A mulher quando chega diante do marido, logo começa, o inferno agora chegou. Mas será que a mulher se torna um inferno assim do nada? Não existe do nada. Pois é.
Tudo na vida tem causa. Mas aqui diria que a compreensão dos factos. A compreensão da razão. Mas a situação pode ser inversa. A situação também pode acontecer que o marido se torne um inferno. Claro, isso que estava a dizer. Pois, isso é vice-versa. Isso que estava a dizer, assim como o filho. Imagine que um filho que habita num lar em que os pais brigam todos os dias. Olha, eu assisti um óbito de uma senhora, coitada, que no Rocha Pinto, que foi morta por uma simples razão. Foi numa manhã em que o marido preferiu que tinha que sair, mas é com uma roupa em que ele preferia, e a mulher não passou aquela roupa, e foi motivo de uma briga, e logo o marido dirigiu tanto um soco aqui na mais famosa boca do estômago, né? Ok. Tanto aqui a nível do estômago, não é? Que é no nível abdominal, tanto. E é para ver que no nível do epicódio, tanto. E automaticamente a senhora morreu. Eu fui a este óbito. Que pena. Foi um soco dirigido a nível do epigastro. E morreu automaticamente. Foi um golpe. É só para ver. Eu faria uma pergunta. Será que houve razão para dizer que isto é fruto da obra de Satanás? Se nós cumprimos com os princípios que foram, com as orientações que nos foram baixadas por Deus através de Moisés, no livro de Deuteronômio 6, versículo 6 a 7, essa é uma orientação inicial para a humanidade. Então, haverá harmonia. Um pai deve sentir-se como pai em casa. Uma mãe, a esposa, deve sentir-se como esposa em casa. E o filho deve sentir-se como um filho em casa. Não deve o pai desautorizar a mãe, nesse caso vamos falar, não deve o esposo desautorizar a esposa em frente dos filhos, nem a esposa fazê-lo do mesmo jeito. E os filhos estarem ali bem encaminhados, aí sim terá uma floresta com aquela poesia. Haverá contributo. Se isto acontecer, haverá um contributo. Haverá contributo. Olha, doutor, nós também tivemos aqui o contributo do doutor, foi muito bom. O nosso tempo já terminou, infelizmente. Obrigado. Hoje falamos sobre padrões de conduta para a vida familiar. Querido ouvinte, muito obrigada pela sua companhia. Esteve aqui conosco o doutor Xavier Dalla. Doutor, muito obrigada pela sua companhia. Eu que estou agradecido. Esperamos tê-lo em outras edições. Muito obrigado. Okay. Obrigado mais uma vez. Ok. Eu queria deixar aqui a última recomendação. Está bem. Em menos de 1 minuto pode ser. Certo, vou fazer isso. Sim. Há necessidade das famílias analisarem as suas obrigações que têm como necessidade de todos os membros da família, tanto. E também deve-se buscar promover o bem-estar da família sempre. Deve-se estabelecer, tanto, pautas para a resolução de conflito nos lares. Okay. Muito obrigado. De certeza que os nossos ouvintes ouviram bem e hão de pôr em prática, doutor. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez. Sim. Olha, querido ouvinte, muito obrigada também pela sua companhia. Dizer que o programa Mais Família teve a coordenação de Zacarias dos Santos, técnica e sonoplastia de Luciana Mucage, supervisão de Soraya Laureano, produção e apresentação de Conceição Calete. Tchau e até a próxima edição. Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.